Você já ouviu falar sobre a incrível descoberta que deixou o mundo científico em polvorosa? Arqueólogos descobriram uma fascinante pedra azul na África que consiste quase inteiramente de oxigênio puro. Inimaginável, não é? Mas espere um pouco, porque isso não é tudo. Outro fragmento dessa misteriosa pedra do céu apareceu de repente na Ásia. Então, nesse vídeo, levamos você a uma aventura emocionante, na qual nos sentimos como verdadeiros heróis de Indiana Jones. Juntos, vamos em busca de respostas. De onde vêm essas pedras incríveis? Por que elas são tão raras? E como é possível que uma pedra seja feita de oxigênio? Fique atento e nos acompanhe nessa jornada cativante para desvendar os mistérios desses achados enigmáticos. Você ficará surpreso com as incríveis histórias por trás dessas descobertas espetaculares. Uma pedra azul brilhante vinda do céu? Em 1990, o explorador e aventureiro italiano Angelo Pittoni estava viajando para a Serra Leoa, na África Ocidental. Durante suas viagens de pesquisa em nome de uma empresa de mineração de diamantes, Pittoni examinou várias formações rochosas e também entrou em contato com a população local. Eles mostraram ao especialista italiano em minerais uma pedra azul brilhante. Pittoni nunca havia visto nada parecido como ela antes. O pesquisador foi iniciado na história de pedra pelos anciãos da tribo. As lendas locais diziam que a pedra já foi um ser que vivia no céu. Perturbado por suas más ações, Deus jogou a pedra na terra, onde foi enterrada sob o solo. Pittoni foi autorizado a levar a pedra com ele e examinou em um instituto em Roma especializado em estudos de minerais. Lá, a pedra o surpreendeu, pois não podia ser atribuída a nenhum grupo mineral terrestre conhecido, e para grande espanto dos cientistas, a pedra parecia consistir principalmente de oxigênio puro. Pittoni enviou a pedra a 2 outros laboratórios na Alemanha e em Tóquio para análises comparativas. Os resultados foram sempre os mesmos. A pedra tinha 77% de oxigênio, 20% de carbono e cal. Também foram encontrados pequenos traços de silicone e outros materiais. Os pesquisadores concluíram que a pedra não poderia ser de origem terrestre, mas também não se assemelhava a nenhuma rocha de meteorito conhecida. É possível que a pedra do céu tenha vindo de outro planeta. A datação por carbono revelou que a pedra chegou à Terra entre 2.500 e 17.000 anos atrás, mas ela própria é muito mais antiga. Essa descoberta sugere uma possível origem extraterrestre para esse objeto. Outra pedra do céu? Em 2013, o especialista americano em meteoritos Jared Collins entrou em contato com um negociante de pedras preciosas raras em Hong Kong. Quando solicitado a mostrar a Collins algo especial, o negociante apresentou um pedaço da pedra do céu. Ele afirmou que havia enviado a pedra para testes e os resultados mostraram que ela não era identificável, o que significa que a pedra era uma espécie absolutamente única e pode não ter vindo da Terra. Collins queria comprar a pedra, mas o vendedor recusou. Isso surpreendeu Collins, pois ele já havia deixado claro para o vendedor que queria comprar uma pedra rara e não apenas olhar para ela. O fato de o vendedor se recusar a vender significava que a pedra era especial e única, ou que era falsa. Essa negociação despertou ainda mais a curiosidade de Collins, deixando-o intrigado com os mistérios e possibilidades. Collins saiu de Hong Kong e fez algumas pesquisas. Em um site especializado, ele publicou este texto. Era uma coisa curiosa, com uma cor azul muito bonita e excepcionalmente intensa. Quando eu peguei a pedra para olhá-la de perto, ela parecia estranhamente leve para seu tamanho. Pensei que fosse algum tipo de cera sintetizada ou híbrida, ou material plástico, mas ao mesmo tempo o objeto parecia ser claramente uma pedra natural. Era confuso, eu não tinha ideia do que estava olhando, e não tinha nenhum ponto de referência para compará-lo com qualquer outra coisa que já tivesse visto ou analisado antes. Aqui terminou a história sobre a pedra azul publicada no World News Daily Report. Rapidamente, outros sites de notícias e revistas registraram o relato milagroso. Milhares de ideias sobre a origem das pedras, comparações com pedras azuis terrestres, com lápis lazuli e explicações para a composição incomum do mineral foram publicadas. Mas então foi descoberto. Era tudo falso. O World News Daily Report é um site conhecido por divulgar notícias falsas e enganosamente reais. E nesse caso, os jornalistas foram absolutamente bem-sucedidos. A pedra azul celeste feita de oxigênio nunca existiu na realidade. O especialista em meteoritos Jared Collins existe de verdade e se mostrou não muito divertido com a reportagem. O homem que também existiu é o italiano Angelo Pittoni. Nos círculos de especialistas, ele também é conhecido como o Indiana Jones italiano. Angelo Pittoni, geólogo e agente secreto. Pittoni nasceu em 1924 na província de Rieti, na região de Lazio, no centro da Itália. Ao longo da sua vida agitada, esse homem foi herói de guerra, agente secreto, geólogo, arqueólogo e finalmente místico.
Embora Pittoni não seja um nome conhecido pelo público em geral atualmente, ele realmente deveria ser, pois esse homem pode facilmente rivalizar com as aventuras de Indiana Jones. Como um soldado de 19 anos, Pittoni inicialmente caiu em um cativeiro alemão durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele escapou e conseguiu atravessar a região de Abruzzi no inverno. Quando estava escondido, ele conheceu outros soldados italianos refugiados e formou uma trupe que ganhou fama na região ao redor de Rieti. Pittoni se escondeu na floresta com seus homens e organizou ataques a trens para capturar alimentos para ele e para os seus companheiros. Os alemães acabaram mobilizando uma divisão blindada completa para perseguir a força de Pittoni, mas os homens eram espertos, escaparam várias vezes e acabaram lutando para chegar ao sul, atrás das linhas dos aliados, sob a liderança de Pittoni. Lá o grupo foi heroicamente celebrado. Pittoni recebeu imediatamente um alto cargo no exército aliado e, pouco depois, foi promovido ao comando da Força Especial Britânica e trabalhou para o Escritório Americano de Serviços Estratégicos, o antecessor da CIA. No final da guerra, Pittoni recebeu uma estrela de prata americana e continuou a trabalhar como agente a serviço dos Estados Unidos. Na década de 1950, Pittoni voltou à sua verdadeira paixão, viagens e pedras. Ele começou a trabalhar para empresas petrolíferas e liderou expedições de aventura na Amazônia. A missão oficial do Faz Tudo era encontrar vestígios geológicos de depósitos de petróleo, enquanto sua missão particular era encontrar raridades e peculiaridades. Pittoni passou quase uma década na selva amazônica, fazendo amizade com índios, se envolvendo em suas lutas tribais e continuando a explorar. Em sua busca incansável, Angelo Pittoni penetrou em áreas da Amazônia que nenhum ocidental havia visto antes. Ele atravessou canyons, expôs camadas de rocha, documentou suas descobertas e coletou amostras. Durante seu tempo na selva, diz que o geólogo teve experiências espirituais profundas em várias ocasiões. Na década de 1970, ele escreveu o livro Homem, Matéria, Antimatéria. Nele, o aventureiro descreve como, no decorrer de suas viagens, desenvolveu um profundo amor por tudo que existe na Terra: plantas, animais, rios e tudo o que representa a natureza intocada. De repente, falaram com Pittoni, e ele começou a entender o verdadeiro significado da vida e o projeto do universo. Depois de suas aventuras na América do Sul, Pittoni continuou a viajar incansavelmente por quase toda a vida. Descobriu minas de esmeralda, escavou uma pequena cidade maia na selva de Guatemala, explorou o Sudeste Asiático e ajudou a CIA durante a ocupação russa do Afeganistão. Na década de 1990, Pittoni realmente visitou o norte de Serra Leoa para verificar se havia depósitos de diamantes na área de Kono. Portanto, a história é verdadeira até o momento. Pittoni também teve contatos com moradores locais, que também lhe mostraram uma verdadeira sensação arqueológica. As figuras chamadas Numoli são objetos místicos do povo. Todas as tentativas de determinar a idade ou a origem real das figuras falharam, de modo que os Numoli ainda são considerados uma exceção arqueológica nos círculos de especialistas. No entanto, Pittoni não chegou a ver uma pedra azul celeste radiante. Como Angelo Pittoni morreu em Roma em 2009, ele não pôde comentar as notícias falsas, mas depois dessa pequena decepção, queremos mostrar a você o mineral alienígena real. A Pedra Hipátia. As pedras descobertas no Egito não são maiores do que seixos. O que torna esses minerais únicos é a sua composição química. As pedras Hipátia são diferentes de qualquer coisa encontrada na Terra ou até mesmo no espaço. As rochas da maioria dos planetas e meteoritos são compostas de minerais de silicato e pequenas quantidades de carbono. A rocha Hipátia, por outro lado, é composta principalmente de carbono e contém grandes quantidades de hidrocarbonetos poliaromáticos. A princípio, isso não significa muito para o leigo, mas os especialistas sabem que esses compostos são encontrados apenas na poeira interestelar formada antes da formação do nosso sistema solar. As pedras Hipátia chegaram à Terra há cerca de 28 milhões de anos, mas sua substância remonta a uma época em que o nosso Sol ainda nem havia nascido. É verdade que essas pedras não têm uma aparência tão espetacular quanto a Pedra do Céu Azul, mas sua história é real e fascinante. As pequenas pedras têm mantido os cientistas atentos desde sua descoberta. Eles sempre encontram novas peculiaridades e aspectos que são absolutamente únicos. As inclusões minerais trouxeram à tona outros elementos químicos que não existem nas rochas terrestres. As pedras Hipátia contêm alumínio na forma puramente metálica. Na rocha terrestre, o alumínio só ocorre como um composto químico com outros elementos. Na Terra, os mineralogistas conhecem inclusões semelhantes apenas em pepitas de ouro, mas o alumínio puro nunca foi encontrado antes. A ocorrência de alumínio metálico é extremamente rara.
mesmo em todo o sistema solar. Inclusões finais de níquel, fósforo e um pouco de ferro formam proporções de elementos que são completamente exóticos e únicos. Os grãos de carborundum e prata iodo fosfeto detectados na rocha representam espécies minerais completamente novas. Compostos como esses ainda não foram detectados nem mesmo em outros planetas do sistema solar. Os cientistas suspeitam que a rocha seja originária de fora do nosso sistema solar. É possível que as pedras Hipátia tenham chegado até nós de outro sistema estelar por meio de um asteroide ou meteorito. Sob certas circunstâncias, esses projéteis cósmicos podem ser ejetados de seus sistemas e, em seguida, voar quase sem rumo no espaço até cair na atração gravitacional de outro sistema. Atualmente é impossível descobrir por quanto tempo a rocha esteve viajando no cosmos e de onde ela veio. A única coisa que está clara é que finalmente temos uma rocha alienígena de verdade. Essas histórias mostram que a vida real é, no mínimo, tão empolgante quanto as notícias falsas. Você só precisa olhar um pouco mais de perto, às vezes, para encontrar o que é emocionante e incomum neste mundo, afinal. Agora, claro, a gente quer saber aqui o que você pensa sobre essa farsa aí da Pedra Azul de Oxigênio, o que você acha dessas aventuras do Ângelo Pittoni, e talvez você também tenha alguma ideia aí sobre a verdadeira origem da Pedra Hipátia. Conte pra gente, compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Obrigado por assistir aqui mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo se fez sentido pra você. E claro, se você aprendeu algo novo. E a gente se fala nos próximos vídeos aqui no canal. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau!